6, versículo 4 em diante. Leiamos nesta noite. E fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrar-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Então entraram, Samuel viu a Eliabe e perguntou: certamente perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não tentarás para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos teus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. E disse Samuel ainda: chamá-lo, e não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? O que é que nós podemos aprender aqui, igreja? Que muitas das vezes, nós olhamos a aparência, olhamos aquilo que está diante dos nossos olhos, aquilo que conseguimos enxergar, até quando nossos olhos alcançam. Às vezes nós pensamos que Deus irá fazer algo na vida de uma pessoa, assim como Samuel esteve ali, e quando viu aquele primeiro filho de Jessé, ele atentou a aparência, um homem alto, forte, soldado do rei. Então ele queria ungir a ele, achando que era ele. Mas Deus, Ele te chama, irmão, e é Ele quem te capacita. Não olhe para aquilo que você é, mas aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite. Adore ao Senhor de todo o seu coração nesta noite, igreja. Aleluia. Deus é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida. Aleluia. Eu tenho visto e ouvido que te tens dito todo dia, que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia, que não sabe mais o que fazer, que já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda essa dor. Eu já te disse
Como é que vencerás todo esse deserto? Não é desistindo nem parando no caminho, não é retrocesso, pois o meu futuro pra você nem imagina o que vai ser. Eu garanto que eu vou fazer é te espantar. E se você se esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem os seus ouvidos, pois novamente eu vou falar. Canta que eu cuido da sua casa, canta que eu cuido da sua vida, canta que eu cuido do seu lar e protejo os seus. Canta que eu salvo seu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois do seu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que sou grande mesmo que esteja passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enalteça o meu nome, faça a obra e não desista, e deixe que do resto eu tomo conta de sua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, tenha-me como proteção no seu caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei e de novo eu vou falar, que por você eu passo até o sol parar. Já escrevi o seu final, a sua história sou eu que estou escrevendo. Se alegra pois o fim da sua história termina vencendo. Agora é só vitória, 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 vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, 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 vitória. Agora é só vitória. Canta que eu cuido da sua casa, canta que eu cuido da sua vida, canta que eu cuido do seu lar e protejo os seus. Canta que eu salvo seu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o seu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que sou grande mesmo que esteja passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enalteça o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que no resto eu tomo conta de sua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, nem te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, tenha a mim como proteção no seu caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei e de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Já escrevi o seu final, a sua história sou eu que estou escrevendo. Se alegra pois o fim da sua história termina vencendo. Agora é só vitória, 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 vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, 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 vitória. Agora é só vitória. Que eu cuido da sua vida. Não somente cantar, meu querido. Quando nós servimos a Deus, fazemos a obra que Ele quer, Ele está cuidando de nós. Aleluia.
Só que nós só alcançamos a vitória quando nós estamos debaixo das onipotentes mãos de Deus. Quando nós estamos em obediência à palavra do Senhor e o que Ele quer que nós façamos. Glória a Deus. Vamos estar louvando Me Derramar. Esse hino é conhecido e a igreja pode nos ajudar. Fale para o Senhor que você está aqui outra vez diante dEle. Você vai abrir o seu coração e dizer que ama Ele, dizer que você precisa dEle, dizer que Ele é grato, oh aleluia, dizer que Ele é formoso, oh glória a Deus, porque nós sabemos que Ele é um Deus que tem olhado por nós, oh aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Se derrama diante da presença do Senhor nessa noite. Feche teus olhos e se derrame diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Oh, aleluia. Nós te louvamos, meu Pai, nós te glorificamos. Oh, aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Oh, glória a Deus. Que nós venhamos derramar diante de Deus, se abrir com Ele. Nós sabemos que Ele tem nos ouvido. Oh, glória a Deus, aleluia. Sinta a presença de Deus, meu irmão, nesta noite. Sinta o mover do Espírito Santo, aleluia. Esqueça todo problema, toda dificuldade, toda luta que você está passando lá fora. E se ligue na presença de Deus nessa noite, cada dia mais. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar,
te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Que as palmas glorifiquem, exalta o nome do Senhor. E assim eu volto a palavra do pastor. Amém, queridos? Esse hino, esse trabalho é um convite a você se derramar na presença do Senhor. Vou explicar derramar porque temos irmãos chilenos de outro país aqui. Derramar? Sim? Então derramar na presença do Senhor. Se jogar, colocar toda a sua vida diante dele e deixar que ele seja o Senhor da sua vida. Que ele realmente controle a sua vida, que ele realmente seja o Senhor das tuas decisões, o Senhor da sua vida. Que Deus possa abençoar a você. E nós vamos passar para o momento da palavra de Deus. Hoje não precisaremos de dois. Hoje não precisaremos, a não ser que eu vá traduzir a Débora, né? Não, ou então a irmã Jaqueline vai traduzir a Débora. Não, ela hoje não precisa, ela é brasileira, missionária. E tem uma palavra de Deus para a sua vida através da vida dela. Amém? Pode, Débora, a Anitta vai orar e apresentar ela no nome de Jesus, que é a líder e a professora. Oi, hermanos, boa noite. Paz do Senhor sea com você. Para los que vienen por primera vez, Para os que vêm por primeira vez, bueno, nosotros estamos compartiendo el seminario de la Plomada Divina, nós estamos compartilhando o seminário do Prumo Divino, creada por el Dr. Bruce Thompson. criado pelo Dr. Bruce Thompson. Él también pertenece a Juventud con una Misión. Ele também pertence à Juventude com uma Missão. Así que bienvenidos para los que están llegando por primera vez. Sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez. Estamos muy contentos de que estén acá con nosotros. Estamos muito felizes que estejam aqui conosco. Quiero llamar a Camila para que pueda orar por Chamar, Débora. convidar a Camila para orar por mim. Bueno, Camila y Anaís. Camila, Anaís e o bebê. Señor, quiero darte gracias, Dios, por la vida de Débora. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Débora. Señor, quiero orar, Señor, en esta noche, Eu quero orar nessa noite. para que tú, Padre, puedas traer tranquilidad. Que, Pai, Tu possas trazer tranquilidade. Yo sé que tú usarás, Señor, la vida de Débora, Señor. Eu sei que o Senhor usará a vida da Débora, Senhor. Señor, quiero que tú puedas estar hablando a su corazón Tu possas estar falando ao meu coração, Senhor. y que ella pueda hablar, Señor, lo que tú pones en su corazón, E Señor. que ela possa falar aquilo que está falando, Tu está falando ao seu coração. Padre, gracias por la vida de Débora. Obrigado pela vida da Débora. La bendecimos, Señor, en esta noche A abençoamos nessa noite y declaramos tu presencia en ella. e declaramos a Tua presença nela. Y declaramos tu presencia en este lugar. E declaramos a Tua presença nesse lugar. Y damos libertad a tu espíritu E damos liberdade ao Espírito Santo para que hagas como tú quieras hacer. para que Tu faças aquilo que Tu queres fazer. Gracias, Dios. Obrigada, Deus. Amén. Amém. Amém. O pessoal acha que é mais fácil cantar aqui quando você fala o idioma, mas não é não, viu? Eu estava ali no cantinho, ali orando, Senhor, não estou preparada. Será que eu orei o suficiente? Não orei o suficiente, não falei com o Senhor o suficiente o dia inteiro. Eu passo o dia enchendo a paciência de Deus, né? Eu passo o dia perguntando as coisas para Ele, assim. E eu falei, Senhor, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Mas é a misericórdia dEle que traz a gente aqui. O tema que eu vou compartilhar hoje se chama Muro de Rejeição. Aí você pode perguntar aqui, por que muro, né? Por que a gente fala, esse povo fala tanto de muro, de muralha, né? Dessas coisas? Porque nós criamos muros dentro do nosso coração para nos proteger. E esses muros às vezes nos afastam de Deus, nos afastam das pessoas. E a gente tem que aprender a derrubar esses muros. E eu vou falar desses muros. Mas antes eu queria falar um pouquinho de mim. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 41 anos.
E aquela é minha família, linda. Ali no canto é eu e minha irmã. Ela está loura, agora ela não está mais loura. O nome dela é Alessandra. Aqui são os meus pais. Eu voltando da minha segunda vez no Chile. Eles indo me buscar no aeroporto. Aqui embaixo são os meus príncipes e princesa. O Lucas, a Melina e o Gabriel, meus sobrinhos. E a foto aqui do canto e última são os meus pais, a minha irmã e meu cunhado. Essa é a minha família. Todos são maiores que eu. Antes eu era pequenininha, agora eles, né? Não, mas ela está maior do que eu porque ela está de salto, porque ela é do meu tamanho. A menina é do meu tamanho, mas a minha irmã é maior do que eu. Eu estou no segundo degrau da escada da casa dela, ela é grande. Mas os meus sobrinhos têm quase 1,90 m de altura, eles. São gigantes assim também, são grandões. O da ponta aqui é um dos meus apoiadores, ele é advogado, a menina está estudando, e o outro é médico veterinário com chamado para missões, a menina tem chamado para missões, a minha irmã já está se desesperando lá em casa, que a família tem chamado para missões. Mas essa é a minha família, e eu estou morrendo de saudade deles, falta pouquinho para me vê-los, vou vê-los quando chegar no Rio, mas é a minha bênção, falta uma semana para me vê-los. E a gente vai falar sobre o muro de rejeição. Esse muro, ele, antes da gente falar para vocês, ele passa na nossa vida primeiro. A gente passa tudo isso daí primeiro. Para que a minha vida comece a mudar, né, eu tenho que analisar para mim primeiro, para depois falar para vocês. E se eu quero mudança no mundo, eu tenho que mudar e ajudar as outras pessoas a mudarem, correto? O fundamento desse muro é o déficit de amor. Quem estava aqui ontem sabe, né, o que é o déficit de amor. Pode ser pais ausentes, pode ser uma educação muito disciplinada, rígida, não disciplinada, uma educação muito rígida, pais que condicionavam o amor dos filhos e tantas coisas. Esse é o solo do muro de rejeição. E o fundamento é o orgulho, a incredulidade. É quando a gente não acredita no amor de Deus e aí a gente vai, né, ficando, não, nada para mim serve, não, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe aquela história, ninguém me ama, nem ninguém me quer, quando você pega a florzinha, bem me quer, mal me quer, sempre sai mal me quer? É assim. Mas essa não é a verdade, essa não é a realidade da nossa vida, porque Deus não nos criou para isso, Deus não nos criou para ser rejeitados, Deus não nos criou para essas coisas. Então, esse muro, ele tem um fim que é muito triste. A gente vai ver cada um dos tijolos que compõem esse muro, mas o fim desse muro é o suicídio, que pode ser gradual, no decorrer de cada tijolo que você vai componendo na sua vida, ou ele pode chegar a um ponto que você já está tão ruim, que você decide acabar com tudo. Pode ser de forma física, real, matando-se, ou de forma psicológica e emocional. Você se anula completamente. Não é simples. Se as pessoas não conseguem entender que são amadas, se as pessoas não veem o amor de Deus, elas vão chegar ao fim desse muro. Tem uma frase que eu gosto, e é um desenho que uma amiga fez uma vez no braço dela, a gente estava brincando, que tem um coração, e esse coração tem um vazio, e do lado tem um sinal de mais e uma cruz. Ou seja, o vazio do meu coração não é preenchido por um coração, por outro coração, mas por uma cruz, porque é essa cruz que é o maior símbolo de amor. Eu queria que vocês me acompanhassem ao livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O título diz que Jesus é rejeitado pelos seus. Então ele faz lembrança de uma promessa que está no livro de Isaías, no versículo 1 do capítulo 61 de Isaías, que diz:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Para que eu possa fazer isso, esses tijolos, esse muro construído tem que cair. Eu tenho que estar curada para curar outras pessoas, para fazer as outras pessoas entenderem que foram chamadas para isso, para restaurar vidas, para curar vidas, para viver uma relação de amor com Deus. E o primeiro tijolo está no livro, se chama Tristeza. Tristeza. Todo mundo acha que tristeza é uma emoção simples, né? É bom ficar triste, gente. Não estou dizendo que não é bom ficar triste. O problema é quando essa tristeza é exagerada. A gente pode ficar triste porque alguém faleceu, a gente pode ficar triste porque perdeu o emprego. É normal, Deus nos deu emoção, Ele criou as nossas emoções. Jesus se entristeceu. Quando Ele chega para ver Lázaro e Lázaro morreu, o que diz a palavra? Jesus chorou, porque o seu amigo estava morto. O problema da tristeza é quando ela se torna uma coisa permanente. Quando você está o tempo todo... Não sei se vocês lembram de um desenho animado que tinha uma hiena, a hiena Hard, que ela vivia o tempo todo assim, ó vida, ó azar, isso não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Era uma tristeza permanente na vida dessa hiena. E se essa hiena, se essa tristeza se torna permanente, isso é um problema. Vocês podem me acompanhar, alguém pode abrir em Provérbios 17, 22. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Jesus experimentou tristeza. Vários apóstolos, vários profetas, a Bíblia relata que se entristeceram. Jeremias, eu acho que foi o profeta que mais chorou. O apelido de Jeremias é o profeta chorão. O homem chorou, tadinho, muito. Mas ele não se deixou abater pela tristeza. Você pode ficar triste, mas quando essa tristeza ultrapassa o limite, o tempo, tem alguma coisa errada, irmãos. A nossa vida como cristãos, ou como seres humanos, Deus nos criou para viver em alegria com Ele. Não é uma alegria que vai depender se eu tenho dinheiro, se meu pai está vivo, se minha mãe está viva, se meus filhos estão bem, se eu tenho casa. Nossa alegria não tem que depender disso. Se a minha alegria está dependendo do que eu tenho, então tem alguma coisa errada. A minha alegria não pode derivar desse tipo de coisa. Como Jesus via a vida? Como era a forma que Jesus via a vida? Ele via a vida com que olhos? De que forma? Ele era o quê? Fatalista, otimista, pessimista? Jesus era parecido com essa hiena que eu falei? Não, né? E como nós temos que ser? O final do versículo 5 do Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se a sua alegria não está vindo pela manhã, se você está ficando triste, irmãos, a gente tem que parar para pensar, tem alguma coisa errada. E esse é o primeiro tijolo de um muro que você vai construindo, que vai te afastando de Deus. Como Jesus vivia? No final em 1 Coríntios 13, o final do versículo diz que a gente tem que viver com fé, amor e esperança. Andar em fé me faz ver o impossível. Entender que Deus transforma aquilo que não é possível ver em algo visível. Ver a vida com amor. Jesus via a vida com amor. Jesus olhava para as pessoas, sentia tristeza. Na parábola do rico, quando o jovem rico chega perto de Jesus, a Bíblia Shed diz que, a versão da Bíblia Shed diz que Jesus o olhou e o amou. Mesmo sabendo que ele não ia fazer nada do que ele precisava fazer, Jesus o olhou e o amou. Jesus via a vida com amor, com fé, com esperança. Ele não manipulava, ele valorizava as pessoas, ele valorizava a sua própria vida.
Como você tem andado? Como você tem visto a sua vida? Você está o tempo todo... Aí a gente entra no segundo tijolo. Você está o tempo todo... Ai de mim, coitado de mim, só eu sofro, porque eu, tudo eu. Isso é autocompaixão. Você passa o dia assim, tudo eu. Tudo sou eu que tenho que fazer. Tudo acontece comigo. Tudo eu. Tudo eu. E isso é um negócio assim que vai encruando na vida da gente, que vai, sabe, fazendo... Cria-se o fatalismo, uma teoria que diz que o destino de cada um já está traçado, tudo de ruim vai acontecer. Se tudo acontece de ruim na sua vida, vai acontecer a vida inteira. Isso é o fatalismo. E aí a pessoa vive tudo eu. Esquece de olhar para a cruz. A cruz está na frente dele. Mas acho que ele bota um espelho na frente da cruz e tadinho de mim, coitado de mim, só eu que sofro. É sempre assim. Se vocês podem me acompanhar até Mateus 16, 22. E quem achar pode ler, por favor. Mateus 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22. Jesus não sentiu compaixão de si mesmo. Pedro fala para ele lá, para ele ter compaixão dele. Jesus olha para Pedro, sai Satanás, sai, arreda o pé daqui. As pessoas que vivem nesse tijolo, elas, como eu falei, elas colocam um espelho na frente da cruz e só vem ela. Só vem ela. Elas usam de manipulação. É que elas, eu não posso fazer, queria tanto que alguém me ajudasse. E a pessoa pode fazer, mas está lá enrolando que não pode fazer. Chamam a atenção, elas querem toda a atenção para si, porque elas precisam se sentir importantes. Mas você fala qualquer coisinha, ela, mas eu não queria assim. Um dos maiores exemplos de falta de compaixão, autocompaixão para mim, tirando Jesus, é claro, foi Jó. Gente, pense no homem que sofreu. Pense no homem que sofreu. A gente não vê Jó sentado lá, ai de mim, coitado de mim. Por que Deus fez isso comigo? Não, ele fala assim, eu pequei, eu fiz alguma coisa errada para isso estar acontecendo comigo. Eu sou o culpado. Mas não em autocompaixão. Ele reconhece a sua pequenez diante da grandeza de Deus. E lá no final, no capítulo 42, do versículo 1 ao 6, ele disse, eu o conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Quando você não sente compaixão por você mesmo, quando você não fica se remoendo na sua dor, você vê a Deus, você vê os outros. A pessoa que sente autocompaixão é uma pessoa completamente sem empatia. O irmão está morrendo de fome aqui, você está, coitado de mim, não tem um filé mignon para comer. O irmão não tem nem ovo, e você está reclamando que não tem filé. É a pessoa com autocompaixão. É a pessoa que não sabe olhar para o outro. Mas tem solução, gente. Tem solução. Como a tristeza tem solução, que a nossa alegria, o nosso gozo é Jesus, na autocompaixão também tem. Quando você começa a clamar por graça e pedir que o Senhor te ensine a amar o outro. O Senhor te ensine a ter compaixão do outro. Quando você começa a olhar para a cruz e ver como Jesus era. Aí sim, a Bíblia diz que a gente tem que sentir compaixão pela multidão. A gente tem que olhar pelo outro. Aquele que tem autocompaixão, ele não consegue fazer isso. Ele chega, o outro está morrendo ali, ele vai falar assim, ai, tadinho do irmão, mas eu estou tão ruim também. Isso mata qualquer coisa que você tenha para oferecer a outra pessoa. E uma coisa, irmãos, hoje eu estava falando de tarde sobre isso. Quando a gente vem para cá para receber essas coisas, isso é para a gente, não é para quem não veio, não. Às vezes a gente, autocompaixão é isso assim, a fulana tinha que estar aqui para ouvir isso, porque eu estou ouvindo. Não, não é não. Isso é para você, para mim, que está aqui.
Não é para fulano que não está aqui, não. Autocompaixão é isso. E você está nisso. Deixando se levar pela essa tristeza que vira esse círculo vicioso de peninha de você mesmo. Mas se você vai para a cruz, se você leva isso para a cruz, isso vai se transformar em compaixão por outras vidas. Você sai da sua zona de conforto para se colocar no lugar do outro. E aí Deus faz a mudança. Terceiro tijolo. Ódio a si mesmo. Um dos exemplos de ódio a si mesmo que eu vejo na Bíblia, a gente vai ver ele outras vezes aqui, porque ele tem muito desses tijolos, foi Judas. Judas, quando vê o que faz, porque em Mateus, quando Judas chega para entregar Jesus, Jesus diz assim: amigo, o que tem que fazer, faça-o. Jesus chama o traidor de amigo. Eu tentei me colocar no lugar de Judas e fiquei assim, eu estou traindo ele. Eu ganhei dinheiro e ele está me chamando de amigo. Não, eu sou muito ruim, meu. E ele começa a odiar a si mesmo. E a traição foi exatamente por causa disso. Ele não se amava. Em todo o tempo que ele andou com Jesus, 3 anos, vendo os milagres, vendo todas as coisas, ele achava que precisava de mais, porque ele não conseguia amar a si próprio. Ele não conseguia olhar para ele mesmo. Então ele vai e faz o que faz. Ela pode se originar no abuso físico, emocional, espiritual. Ele se autodespreza, ele luta com a crítica, a pessoa que vive nesse tijolo. Ele não consegue amar ninguém porque ele não ama a si mesmo. Ele vive se comparando com os outros. Ah, que ele é melhor do que eu. Eu fico imaginando Judas olhando para João, que tinha coragem de chegar e deitar no peito de Jesus e falar assim: por que ele pensar, por que ele pode e eu não posso? Ele é melhor do que eu, não sei o quê. Eu fico imaginando isso. Eu sou professora de criança, né, na igreja, então eu viajo muito. Vocês vão viajar muito comigo hoje, que eu vou fazer vocês viajarem muito comigo hoje. Ele usa de sarcasmo, de ironia, para ferir o outro e para ferir ele mesmo. Porque ele tem a necessidade de se ferir. Esse tijolo, ele machuca a alma, machuca o coração. Porque você é capaz até de se machucar fisicamente, de tanto que você se odeia. Sabe essas pessoas que fazem plástica atrás plástica, plástica atrás plástica, porque se olha no espelho e se odeia o que vê. Eu estava lendo uma reportagem há um tempo atrás de uma mulher que ela fez tantas plásticas, o rosto dela está tão deformado que não tem nada, nem o cílio, nem a sobrancelha dela é igual quando ela nasceu. Nada. E ela quer fazer mais plásticas. Isso é que é ódio a si mesmo. No Salmo 139, alguém pode ler? Salmo 139, versículos 13 e 14. Treze e 14. Nós somos obra formidável de Deus. Judas não conseguia ver isso. Uma vez eu estava orando e perguntei: Senhor, se ele, em vez de se enforcar, tivesse ido para a cruz, como foram os outros, o Senhor tinha perdoado ele? Porque eu não sei se eu perdoava o cara, não. E aí Jesus me deu, como a gente diz aqui no Brasil, né, um tapa com luva de pelica. Eu perdoei você? Aí tá bom, sem comentários. Mas ele não conseguia.
Ele passou toda a sua vida triste, em autocompaixão, odiando a si mesmo, a ponto de precisar tomar uma decisão de trair aquele que mais o amou, que foi Jesus. Isso nos leva ao quarto tijolo, a depressão. Eu já escutei muita gente dizer assim: ai, depressão é frescura. Ah, depressão, crente não fica depressivo. Fica. Porque a depressão, ela não é só emocional ou psicológica. Ela tem causas bioquímicas, ela tem causas endógenas, eu vou explicar isso tudo. E ela tem várias causas. Sabe quem na Bíblia teve depressão? Ele era poderoso. Ele era o Pan, né? Não sei, o cara. Elias. O homem fez descer fogo do céu, gente. Eu fico imaginando a cena de película na cabeça, né? O fogo descendo, lambendo tudo e todo mundo tremendo lá. E o negócio pegou, foi bom. O homem sai disso tudo e vai se esconder na caverna. Se esconde. Como é que pode? Vai descer fogo do céu e depois vai se esconder na caverna com medo de uma mulher. O raio da praga da Jezebel. Mas ele ficou em depressão. Está lá em Reis, primeiro livro de Reis 19, de 1 a 18, se você quiser ler depois, porque o texto é grande. Se você quiser conhecer a história, está lá. O versículo 18 diz: versículo 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, e todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Isso era Deus falando para Elias assim: filho, olha lá, tem um monte de gente para te ajudar. E o homem estava escondido na caverna. Ele fez descer fogo do céu e teve depressão. Então, a próxima vez que você souber que alguém está em depressão, você vai dobrar o seu joelho e orar para Jesus curar. Não vai falar que é frescura, por favor. Ela pode ser ocasionada por traumas, feridas não curadas, enfermidades. É uma distorção das nossas emoções. Ela deteriora os processos emocionais. São pessoas com tendências derrotistas e ao fracasso. A depressão não é simples de descrever. Sua origem pode ser emocional, espiritual ou física. Existem 5 tipos mais conhecidos de depressão. São muito mais, mas os mais conhecidos são a primária, que é a bipolar. Uma pessoa uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está bem, outra hora está mal. A bioquímica, que tem causas hereditárias, são medicina. A endógena, excesso de adrenalina. A pessoa que tem muita adrenalina e não sabe como liberar, pode entrar em depressão. Associada por traumas, como grandes eventos de desastres naturais, terremotos, tsunamis, genocídios, isso pode causar depressão. E a última, espiritual, causada por práticas ocultistas. Isso acontece na igreja também. Eu tenho um pastor amigo meu que fala de macumba de crente, que deseja o mal para o irmão. Ai, tem um hino, não vou dizer o nome do hino não, mas tem um hino aí que eu falo que ele é um beijinho no ombro gospel, porque a pessoa fala assim: eu vou estar no palco e você que não me ajudou vai se arrepender. É uma coisa assim. Eu não sei como é que é não, porque eu não escuto essas coisas não. E eu falei: Jesus, que é isso? Da onde que está isso na Bíblia? Misericórdia. Isso é ocultismo. É desejar o mal para o irmão. Aí você entra em depressão, não sabe por que entrou em depressão. A perda de alguém pode levar você à depressão e pode ser hereditária. Meu cunhado e meu sobrinho mais velho têm hereditárias. Graças a Deus estão tratados, graças a Deus agora estão bem, mas passaram um período difícil. Eu tive depressão uma fase da minha vida. Tem a depressão temporária, permanente e... esqueci a outra, perdão. Eu tive depressão temporária. O período que eu passei longe de Jesus, eu passei em depressão. 1 ano e 7 meses mais ou menos, eu passei em depressão. Graças a Deus ele me curou, mas não foi fácil. E eu ouvi um monte de gente dizendo: isso é frescura, crente, não tem depressão. Tem depressão sim. Um exemplo disso,
Me acompanhem ao livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5. Amém? Alguém pode ler? Caim ficou cabisbaixo, ficou triste, se deprimiu, porque Deus não aceitou a oferta dele. Deus é ruim, não ofertou. Não, Deus conhecia o coração de Caim. A oferta de Caim não foi a melhor. Ele fez de qualquer maneira. E aí ele ficou triste, ficou depressivo. Ele não aceitou. E isso o levou a matar o seu irmão. A depressão não quer, a pessoa que depressiva, ela não quer mais sentir tristeza, mas ela simplesmente não sabe como se livrar disso. A pessoa com depressão, para se livrar disso, ela precisa ser incentivada a ter metas, a ter novos sonhos, acreditar nos planos de Deus para a vida dela, mas ela precisa de pessoas ao seu lado que estejam, você vai conseguir, vamos focar nisso, foca na cruz. Precisa de pessoas do lado dela, mesmo que ela esteja medicada, mesmo que ela esteja sendo cuidada, ela precisa que a gente apoie, ela precisa que a gente esteja do seu lado e dizendo, você vai conseguir. Tem que entender a verdade de Deus para a vida dela, tem que entender que Deus é o único que pode direcionar os sonhos, os planos. Essa pessoa vai precisar, ela vai se esconder, e aí você não quer ter trabalho, não vai buscar essa pessoa que está lá com depressão. Gente, tem que ter trabalho, foi para isso que a gente foi chamado. A gente tem que ir lá buscar o profeta dentro da cova. A gente tem que buscar. No caso de Elias, ninguém foi buscar, foi Deus que, vamos lá, meu filho, sai daí. Mas se Deus às vezes vai te usar para buscar a pessoa, vai te usar para ajudar a pessoa. Então, por favor, não seja como a gente vai ver agora no quinto tijolo, a apatia. A apatia é aquela pessoa que sua vida é completamente sem emoções. Ela vem do grego aphatos, privado de emoções. E muitas vezes isso foi causado por abuso de autoridade, aquela coisa assim, não chora, não chora. Se você chorar, você não é homem. Se você chorar, você está sendo desobediente. Não chora. E aí a pessoa, e aí cresce, não posso demonstrar minhas emoções, não posso chorar, não posso rir, ou senão a criança é alegre demais e, fica quieta criança. Aí dá um cascudo na criança, e aí vai crescendo, matando as suas emoções, se enterrando as suas emoções. Vai viver uma vida ociosa, uma vida sem propósito. Mas Deus não nos fez assim. Ele nos criou com emoções, nos criou para amar, nos criou para sorrir, para brincar, para chorar, para irar sem pecar. Mas uma coisa que a gente às vezes não sabe é que a apatia, ela pode ser um disfarce para as pessoas que não conseguem lidar muito bem com as suas emoções, porque não aprenderam, porque tinha que engolir um choro, porque tinha que sentar comportado na mesa e não podia nem piscar, sabe? Eu lembro, eu tenho uma tia que ela tem assim verdadeira paranoia com limpeza. E os meus primos cresceram sem poder deixar cair um grão de arroz no chão. E aí uma vez eles estavam na minha casa, a gente era pequeno, e meu primo derramou um copo de refrigerante. E ele já virou para minha mãe assim: a gente devia ter 10, 11 anos, sei lá. E ele já não sinto nada. Porque a mãe fez, ele condicionou a ele a isso. 11 anos de idade, não sinto nada. A gente foi às escolas esses dias e tinha uma menininha que ela não queria tirar foto. Por que você não quer tirar foto? Não quero, não gosto. 10 anos eu acho que tinha menina. Que criança que não gosta de tirar foto, gente? Pelo amor de Deus. Crianças apáticas que têm a sua emoção morta.
Sabe, essa pessoa, por falta de emoções, ela não consegue desfrutar da presença de Deus. Ela não consegue desfrutar do amor de Deus. Ela não sente a presença de Deus. Um exemplo de falta de empatia, de falta de emoções, está na parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, olhou para o homem lá e estou nem aí. Passou o levita, viu o homem lá, estou nem aí. Mas aí tem uma coisa boa, vem o samaritano que ninguém dava nada por ele e ajuda o homem. Apatia. A pessoa não consegue mirar o outro e ajudar. Jesus era uma pessoa completamente ao contrário disso. Jesus amou ao jovem quando o viu, o rico. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Quando ele olha Jerusalém de longe, ele se entristece pela cidade que poderia estar sendo e não estava sendo. Jesus tinha essas emoções. O sexto tijolo, inferioridade. A pessoa com inferioridade vai sempre viver à base de fazendo tudo para que você o ame. Né? É aquela pessoa que fica assim, olha aqui, eu limpei, esperando que você faça, que você fale assim, nossa, ficou bom, né? Você fez direitinho. É a pessoa que vive assim. É o mesmo exemplo lá da hiena. Ai, eu não posso nada, eu não consigo nada. Ó vida, ó azar. É a pessoa inferior. Um exemplo disso na Bíblia foi Saul. Em 1 Samuel 9, 21, vocês podem me acompanhar? 1 Samuel 9, 21. Pode ler. Ele falou isso tudo para o profeta Samuel. Ah, a minha tribo é a menor. Eu sou o menor da minha família. Eu sou não sei o quê. Eu sou não sei o quê. Ele não era nada bom, o raio do homem. Ele não entendia que Deus o tinha escolhido para rei. Se Deus escolheu, como a gente muitas vezes diz, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Deus ia capacitá-lo, Deus ia ajudá-lo. Mas ele, não, eu não posso, eu não consigo. Mas no fundo essa pessoa, ou pessoa competitiva sou. Ela é inferior, mas ela quer se sentir um pouquinho lá, um pouquinho melhor. Muitas vezes eles vão se sentir não desejados, orgulhosos. É pessoa com inferioridade. Vai buscar reconhecimento, vai buscar estar perto de figuras de autoridade para poder ser reconhecido. Vai adorar. O pastor precisou de alguém para pegar a caneta no chão, ele vai estar lá para ajudar o pastor, para alguém dizer, nossa, ele ajuda o pastor. A pessoa com inferioridade vai fazer isso. Isso não é saudável, gente. Porque quando Deus colocar um desafio na tua vida, se você se sente inferior, como é que você vai aceitar o desafio de Deus? Quando eu fiz minha primeira viagem missionária, eu fui para a África. Quando eu vi as pessoas que iam, eu falei assim, o que eu estou fazendo nesse grupo? Tinha pastor, tinha nutricionista, tinha professor não sei de quê, tinha professor não sei de quê, tinha missionário de não sei quantos anos. Eu nunca tinha feito missões. Eu era professora de criança na escola dominical. Tinha sido líder de adolescente de teatro. Mas não tinha nada. O que eu vou fazer na África? De profissão, sou administradora de empresa. O que uma administradora de empresa vai fazer na África? Falei, Deus, que história é essa de você me mandar para a África? Eu fui. Mas de verdade eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada para oferecer. Estou andando na rua na África, uma bela noite, na primeira noite lá. Tinha uma criança no chão.
Linda, o Isaac. Me apaixonei pelaquela criança. Eu estava contando isso para a Daphne hoje de manhã. E eu estava com uma blusa branca, que tinha enfrentado 7 horas de viagem. Eu não sei como é que aquela blusa branca ainda estava branca. Mas estava branca. Não, estava branca, de verdade. Tem a foto, posso provar. E eu peguei aquela criança no chão. O tradutor que estava comigo me olhou assim. E eu não entendia porque que estava me olhando daquele jeito. E eu falei, eu posso beijar ele? Meu tradutor arregalou mais o olho ainda. E eu não sem entender nada. E beijei. E ele me abraçou e a mãe começou a rir. A mãe estava num canto escuro assim, eu não tinha visto ela. E o meu tradutor me olhando. E aí Deus falou para mim assim, você veio para ser os meus braços para abraçar e a minha boca para beijar. Ah, tá bom. Mas eu me sentia nada. Eu não sabia por que eu estava ali. Eu me sentia de verdade nada. Mas graças a Deus eu aceitei o desafio. E não me arrependo disso. Foi uma benção. Atrás da inferioridade existe o orgulho. Aquele orgulho que leva à independência, que se sente que não, eu não consigo trabalhar com outro porque eu não consigo fazer a mesma coisa, eu não sou bom nisso, ele é melhor do que eu. Mas no fundo não quero mostrar a minha fraqueza, não vou mostrar que eu não posso fazer. A pessoa com inferioridade, ela tem uma lente que enxerga tudo pequeno. Tudo nela é pequeno. Tudo é ruim. Ou elas vão buscar ter muitas coisas de muito valor para se darem valor próprio. Elas vão buscar o seu valor nas coisas, não em si, nas suas capacidades. O 7º tijolo, insegurança. Aí aqui a gente vai falar de outra pessoa que me dá nervoso desse homem. Gideão. Está lá em Juízes 6. Deus chama ele. O capítulo 6, todo conta a história, 6 e 7 vai contando sobre a história de Gideão, até o capítulo 8. Mas no 39 e 40, ele pediu um monte de prova de Deus que ele era o escolhido. Eu falei, Deus, tu tem muita paciência. Eu não ia ter metade da sua paciência, Deus. E aí, Gideão diz assim, não se acenda contra mim a sua ira, se ainda eu falar esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim fez, naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão pediu um monte de prova de Deus, que era Deus que estava falando com ele. Ele botou um novelo de lã do lado de fora da casa e falou assim, olha, Senhor, se é o Senhor mesmo que me escolheu, a pessoinha aqui, amanhã vai estar o novelo de lã molhado e a terra vai estar seca. E estava assim. Aí o cara vai lá de novo e fala a mesma coisa, faz outra prova. E Deus está mostrando para ele que não. Diferente de Abraão. Abraão tinha tanta segurança na amizade dele com Deus, que Abraão fica assim, se tivesse 100 lá em Sodoma e Gomorra, que te amam, o Senhor ia destruir a cidade? Deus não. Aí Abraão de novo, não fica com raiva não, mas se tivesse, e vai falando, Abraão tinha tanta segurança na relação dele com Deus, que vai falando para Deus um monte de coisa. Eu falei, gente, e Gideão era completamente ao contrário. Ele pede prova atrás prova, prova atrás prova. E nós muitas vezes somos assim, Deus está falando, Deus está abençoando, e a gente está assim, Senhor, você tem certeza? Senhor, eu não sou capacitado, Senhor, eu não posso. Vive, às vezes até da fé da outra pessoa, da confiança que a outra pessoa tem em Deus. Ele não é capaz de ver que não vai perder, principalmente o amor de Deus. Mas isso, por quê? Porque quando cresceu, não teve pais que o afirmaram, teve déficit de amor, cresceu num ambiente de instabilidade, de várias formas. Ele não aprende a se relacionar bem com as pessoas, porque nunca teve segurança. Ou o contrário, o excesso de segurança, aqueles pais que a criança
tropeça, o pai e a mãe já tá, não. E a criança não pode nem sair do lugar, né? Fica lá igual um robô, porque não pode fazer nada. Isso vai causar pessoas inseguras também. A criança não aprende a correr, não aprende a brincar, não se suja, não faz nada. Aí quando adulto, não sabe tomar decisão. Quando cresce, não sabe decisão. Tem que ter outras pessoas que tomam decisão por ela. Já viu esses adultos que toda hora, você acha que eu tenho que fazer isso? Você tem certeza que eu tenho que fazer isso? É assim. Então, mas tem jeito. Todos esses tijolos têm jeito. Nesse caso, a gente precisa entender que Deus é nosso Pai. Que Ele nos dá segurança, que Ele nos afirma. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Se Ele nos formou, Ele vai nos ajudar. Deus é o Pai. Deus é aquele que vai nos afirmar. Então, a pessoa insegura tem que entender que Deus vai permitir que a gente cometa erros, mas vai estar no nosso lado para nos ajudar a corrigir esses erros. 8º tijolo, fracasso. A pessoa que vive nesse tijolo, no fracasso, ela não se sente perdoada, ela pensa que não é capaz, ela não consegue, toda vez que alguma coisa acontece que ela não logra, eu vou ser sempre um derrotado. Ela aceita aquele fracasso, tenta de novo, e nem tenta mais para conseguir, ela já aceita a derrota. Ela já vai vivendo num círculo vicioso de fracasso. Não que o fracasso, algumas vezes, não seja bom. Um dos melhores fracassos na Bíblia é o de Jeremias. Jeremias fracassou em toda a sua pregação. Em toda. Para quem não conhece o livro de Jeremias, a história, leia. Eu amo esse livro, eu amo essa história. Para quem não sabe, Jeremias chorou. Jeremias não pôde casar. Jeremias comeu caquinha. Jeremias sofreu, gente, muito. Como dizem os chilenos, caleta. Muito. Mas sabe o que agradou o coração de Deus? Jeremias não desobedeceu, ele não desistiu. Ele podia ter dito, Deus, não dá, esse povo não quer te ouvir, estou cansado desse povo, eu vou embora. Jeremias continuou, foi preso, foi ameaçado de morte, teve que andar nu, chorou, mas ele não desistiu. Foi um fracasso a pregação dele? Para os homens foi, mas o nome de Deus se glorificou na obediência dele. Então o seu fracasso muitas vezes vai glorificar o nome de Deus. Mas quando esse fracasso se torna um círculo vicioso, você sempre se sabota. Você já entra numa coisa, num plano, numa coisa, já pensando na derrota, no fracasso. Você não põe os teus planos, você não põe as tuas decisões na mão de Deus. Então, como é que faz? Vocês podem me acompanhar a Mateus 18? Mateus 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O fracasso, uma das causas principais, é quando a gente não consegue se perdoar pelas coisas que a gente passou ou pelo que a gente fez. E aí a gente já leva essas dores, essa falta de perdão para o nosso dia a dia. E aí a gente já fala, para que eu vou tentar? Eu vou fracassar mesmo, nunca consigo nada. E você já vai levando isso, já vai acrescentando mais uma derrota atrás de derrota. Você olha, eu fracassei lá atrás, foi minha culpa, eu não soube fazer. Quando a gente não se perdoa, quando a gente não consegue, aí não dá. Mas a gente tem que olhar para o fracasso, como eu disse, da perspectiva de Deus. Qual é a perspectiva de Deus para o meu fracasso? Por que eu fracassei nisso?
Qual foi a perspectiva de Deus para o fracasso de Jeremias? Deus sabia que o povo não ia ouvir. Deus já sabia. Mas ele se glorificou no fracasso de Jeremias, porque a obediência de Jeremias fez algo muito maior lá na frente. Às vezes o nosso fracasso aqui vai glorificar a Deus e vai me ensinar que eu tenho que continuar tentando, porque Deus, no momento certo, vai fazer com que eu logre aquilo que eu quero. Mas se eu vivo num fracasso, num círculo vicioso, sem colocar isso para Deus, sem perguntar para Deus por quê, isso vai me afastar de Deus. O 9º tijolo é a culpa. Judas também viveu na culpa. Diferente de Pedro, depois que nega Jesus, que se arrepende e volta, Judas só viveu no remorso, na culpa. Antigamente, eu não sei se ainda hoje fazem, os padres usavam um chicote, um látigo, e batiam nas costas e diziam: meia culpa, mi máxima culpa. Se eles olhassem para o lado errado, eles se lastimavam, se machucavam, se culpavam por tudo, não conseguiam se sentir perdoados. A culpa te afasta de Deus, vira um estilo de vida. Você se sente tão sujo pelo seu pecado, que você acha que Deus não vai te perdoar mais, esquecendo que Ele é Deus, esquecendo que Ele é capaz de perdoar todas as coisas. Só tem um que não tem perdão, gente. Só tem um. E é por isso que Ele te odeia, porque você tem perdão, porque você tem direito de ser chamado filho de Deus. O único que não tem perdão já está condenado eternamente, mas a gente tem. Nós temos direito ao perdão de Deus, foi por isso que Jesus morreu na cruz. A gente não precisa viver na culpa. Quando nós reconhecemos que temos a culpa, que nós reconhecemos que precisamos disso e falamos: Senhor, eu preciso entender e receber o teu perdão, aí as coisas mudam. Lógico, você pecou? Pecou. Mas Deus vai te perdoar. Você vai viver a consequência do seu pecado. O fato de Deus te perdoar não quer dizer que você não vai viver a consequência do seu pecado. Mas quando você perdoa, quando você se perdoa e Jesus tira isso de dentro de você, você vai andar em liberdade. Quando você não se perdoa, quando você anda com a culpa, você não consegue ver os propósitos que Deus tem para a sua vida, você não consegue entender que você pode mudar, que Deus tem o melhor para você. Então, para mudar, para sair desse tijolo, é reconhecer e entender que Deus perdoa pecados, que Jesus morreu na cruz por nós, que o sangue de Jesus nos limpa, purifica de todo pecado. 10º tijolo, desânimo. Ele pode ser temporário ou permanente. E é uma das ferramentas mais usadas pelo nosso inimigo. É uma das ferramentas mais usadas pelo nosso inimigo. Com ele vem o desespero, a agonia, a morte. E ela é provocada por desilusões. O desânimo vem provocando as desilusões e cria com isso indiferença às pessoas e à vida. O desânimo pode ser físico, emocional e psicológico. Ele pode ser causado por constante abuso de autoridade. Em Abacuque 1:4, ele está desanimado. O profeta está desanimado. Abacuque de 1-4, ele diz: Senhor, eu estou vendo o povo, eu vou parafrasear, está tudo difícil. O povo é idólatra, o povo faz tanta coisa, Senhor, eu não consigo ver a saída. O profeta está desanimado. O desânimo, ele provoca abatimento, cansaço, ele desgasta a nossa vida. No Salmo 73:3, se alguém pode ler. Davi diz assim, Salmo de Asaf, não é de Davi, é Salmo de Asaf. Diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos,
Às vezes você está vendo lá alguém que não conhece Jesus prosperar, ou alguém conseguiu entrar na universidade e você não, e você fala, mas ele não conhece Jesus, por que eu não logrei? Por que eu não consigo? E vai vindo o desânimo, você vai desanimando. Mas você já perguntou por que isso aconteceu? Você já perguntou por que Deus não te dá tudo o que você quer? Ele pode. Às vezes ele dá o que a gente quer para a gente quebrar a cara. E aí a gente aprende. Aí você vai desanimando, mas não sei, ele faz isso e não ama Jesus e conseguiu o que eu queria. Já parou para pensar que Deus às vezes tem algo muito melhor para você? E você está parando aí no seu desânimo porque o outro conseguiu e você não? Para vencer o desânimo, você tem que olhar para a cruz e lembrar que Deus tem algo melhor, que Jesus é o seu ânimo, que Jesus é aquele que vai te fortalecer. É a voz dele que tem que todo dia dizer, levanta meu filho, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E você tem que confiar nessa voz. Ele que vai te ensinar a caminhar no meio da dificuldade. Quando os discípulos estavam no barco e a tempestade estava caindo, Jesus não estava. Estava todo mundo com medo, e agora? E Jesus vem caminhando sobre o mar. Aí o Pedro, gosto muito de Pedro, ele olha para que todo mundo pensando que era um fantasma. Eu já imagino a cena, que todo mundo gritando, tem um fantasma na água. Aí o Pedrão olha para Jesus, diz, não, sou eu. Aí, é tu mesmo, Jesus? É. Então me mande ir aí. Aí no meio do caminho falta um pouquinho de fé, mas ele não desanimou, ele tentou. Os outros devem estar todo mundo escondido, assim, com medo, e o Pedrão foi lá, firme e forte. No meio do caminho ele caiu, mas ele foi. Quantas vezes a gente não vai por causa do desânimo? Quantas vezes a gente olha para a dificuldade e nem vou começar porque não vou terminar? Não é assim às vezes? E o desânimo mata aquilo que Deus tem para você, o desânimo leva aquilo que Deus tem para a sua vida. 11º tijolo, desesperança. Sabe quem sentiu desesperança? Pode não parecer, mas sabe quem sentiu desesperança? Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, Davi. No Salmo 69, de 1 a 3, Davi diz, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Davi era um rei incrível. Era um homem dotado do favor do Senhor. Tudo que ele pedia para Deus, Deus dava. Até ele sentiu desesperançado. Até ele sentiu cansado. A desesperança é quando o seu ânimo já está assim no extremo. O teu desânimo já chegou ao extremo. A sua personalidade vai se obscurecer. Você perde a vitalidade. Vai matar o seu desejo de ser agradecido, a sua iniciativa. A pessoa começa a pensar que Deus já não está mais ali, não existe mais presença de Deus, tudo dá errado. Para que eu vou continuar? Tem um ditado no Brasil que diz que a esperança é a última que morre. A esperança é eterna, porque Jesus é eterno. E a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Ela não morre. A esperança do mundo pode morrer, mas a minha não, porque a minha esperança é Jesus. A desesperança afeta a nossa personalidade, afeta o físico, afeta o nosso emocional. Você já não quer mais nada, você já não faz mais nada, você já não pensa mais nada. Você já cansou, já baixou as armas, já entregou os pontos. É isso que a personalidade faz. Você já não sabe mais para quem pedir ajuda, você cansou de pedir ajuda porque não recebeu. Mas a forma de sair disso é lendo essa palavra,
se recordando que Ele cumpre promessas e se recordar das promessas que Ele já fez real na sua vida. Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quais foram as promessas que Ele te prometeu? Que Ele já cumpriu, e as que Ele prometeu e ainda vai cumprir. Você esqueceu dessas promessas? É por isso que você está sem esperança? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações de Jeremias 3:21, 2:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você já perdeu a esperança? Você anda desesperançado? Traz à memória aquilo que Ele já te prometeu e cumpriu, e aquilo que Ele ainda tem para cumprir. Não deixe a desesperança matar os sonhos de Deus, os planos de Deus para a sua vida, porque Deus não precisa sonhar, Ele já planejou, Ele não dorme. A Bíblia diz que aquele que te guarda não dormita. O que tem matado os propósitos de Deus na sua vida? O que? 12º tijolo, penumbra. Para quem não sabe o que é penumbra, é o estado entre a luz e a sombra. Nem é luz completa, nem é sombra completa. É o meio termo. Já é um estado depressivo crônico. Você perde o controle das suas emoções, você não vê uma saída, você não encontra a solução. Você já tem um bloqueio mental, você já não consegue mais ver Deus de forma nenhuma. Aí você também já está vivendo uma ação demoníaca. Satanás já está tomando tanto de você que ele te cega. Um exemplo disso está no endemoniado gadareno, em Marcos 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. O texto é grande, mas diz que, no versículo 4 diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Ele já estava possesso, ele já estava num estado que só o próprio Jesus podia resolver. Só Jesus. Quando perguntam para Jesus, quando Jesus pergunta para ele, para os demônios, era uma legião. Que Jesus diz que com isso, só com jejum e oração. É aí que é a hora que a gente entra para lutar pela alma da pessoa que está assim. É a hora que a gente bota o joelho no chão e clama. Porque tem muita gente que está nessa situação, nesse tijolo. E às vezes até nós mesmos. Até nós mesmos podemos nos encontrar neste tijolo. Nesse ponto, quando a pessoa já se encontra nesse tijolo, a pessoa necessita de um médico que creia em ajuda espiritual e um conselheiro que creia em ajuda médica. Entenderam? Ou seja, um médico que ame a Jesus e um conselheiro espiritual que saiba direcionar essa pessoa para uma cura física e uma cura espiritual. É muito comum que a pessoa na penumbra comece a buscar o suicídio, seja físico, emocional ou psicológico. E necessitamos de pessoas disponíveis para orar por pessoas assim. Pedir direção de Deus para saber localizar esse tipo de pessoa, para saber como essa pessoa está e saber como lidar com essas pessoas. Temos que buscar a voz de Deus para essa pessoa e, principalmente, sermos boca de Deus, mãos de Deus para essa pessoa. Amá-la como Deus a ama, ajudá-la como Deus ajuda, estar ali, disponíveis para essas pessoas. 13º tijolo, a gente está acabando. Agonia. A pessoa já está sobre um estresse severo, a pessoa já não sabe mais o que fazer, a pessoa já chegou a um nível de influência demoníaca tão grande
que ela já se machuca, que ela já se corta, que ela já se tranca, que ela não sai de casa, que ela já não faz mais nada. Só libertação, só oração. E quantos de nós, às vezes, já passamos por isso ou não sabemos como lidar com isso? Saul viveu isso. Porque o próximo tijolo e último, o 14º tijolo, espírito apagado, é a antessala do suicídio. Saul estava em tanta agonia pelos seus erros, por Deus ter sido retirado dele, que lá em 1 Samuel 31, versículo 4, um homem que teve a presença de Deus, um homem que foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo escolhido de Deus, que tinha tudo para ser um excelente rei, se tivesse seguido, obedecendo a Deus. Mas ele escolhe morrer. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul, tomando da espada, se lançou sobre ele. E sabe o que é pior? A consequência do desespero de Saul foi tão grande que o escudeiro se matou também. Quando a pessoa chega aqui, as consequências não vão ser só para a pessoa, são para a família, são para os amigos. O rapaz se desesperou tanto com a morte do rei. Ele falou assim: o que eu faço da minha vida agora? Se suicidou também. A pessoa tem tanta agonia do seu coração, tanta tristeza, tanta dor, que ela encontra que a única solução é acabar com a própria vida, seja física, emocional ou psicológica. Como física, Débora, suicídio, como emocional, Débora, a pessoa se tranca, a pessoa se fecha, a pessoa se esconde. Eu conheço gente assim. Eu vivi uma agonia tão grande na época da minha depressão, que eu tentei me matar. Eu sentia que eu tinha decepcionado tanto as pessoas, principalmente o meu pai. Eu sentia tanto que eu tinha decepcionado as pessoas. Eu estava vivendo uma dor tão profunda dentro de mim, que eu achava que a única solução de ninguém sofrer mais era que eu não estivesse mais ali. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. É um testemunho largo, se Deus quiser, se Deus permitir. Mas eu botei a arma na minha cabeça, eu atirei a arma. Não me perguntem como a bala não passou, porque eu não errei o tiro, Deus fez um milagre, mas a minha mãe estava orando por mim na igreja. Então, ele falou isso para mim. Quando eu cheguei na igreja, sem ouvir nada, porque eu estava surda por causa do tiro, fui caminhando assim para o altar, onde estavam as mulheres de oração. Gente, glória a Deus pelo círculo de oração das igrejas. Contanto que nós não sejam língua grande, glória a Deus pelas irmãs de oração da igreja. A minha vida foi uma benção, foi abençoada por elas. Elas estavam orando por mim. E quando eu cheguei lá, Deus usou uma irmã que me conhecia desde criança. Eu caí de joelhos. E ela começou a orar em línguas. E uma outra irmã, que também me conhecia, começou a interpretar o que ela orava. E Deus, foi a primeira vez que eu ouvi claramente Deus me dizendo: filha, por que você fez isso? Por quê? Eu estava ali, eu vi o que aconteceu. E Deus foi dizendo cada uma das coisas que eu tinha feito. Eu chorava desesperadamente, doía a minha alma. Mas Ele me tirou disso. Você pode se identificar em um desses tijolos? Nesse muro de rejeição?
fracasso, desânimo, desesperança, apatia. Há uma história na Bíblia, para terminar, que me encanta. Eu sou apaixonada por essa história. E ela está nos 4 evangelhos, mas a versão que eu mais gosto é a versão que está no livro de Lucas, capítulo 7. Eu não vou ler porque é muito grande, mas se você quiser ler depois. Sobre uma mulher que tinha tudo para estar nesses tijolos. Ela provavelmente estava em todos esses tijolos. Ela era rejeitada pela sociedade. Ela tinha estigmas, prostituta, pecadora, não serve para nada. Ela provavelmente vivia em desesperança. Ela provavelmente vivia na penumbra. Mas Jesus chega. Jesus a liberta. E essa mulher se aproxima dele. Cai aos seus pés. Quebra o que ela tem de mais precioso. E alguém pode dizer, mas ela pode ter comprado isso com o dinheiro da prostituição. Para Jesus não interessa como ela comprou. O que interessa para Jesus é que ela entendeu que a salvação estava nele. Ela entendeu que ela tinha perdão. Ela entendeu que ela não precisava viver na culpa. Ela entendeu que ela não precisava viver sozinha, na desesperança. Essa mulher entendeu que precisava derrubar os muros que ela construiu e ir até Jesus. Ela conseguiu sair desse muro, entendendo que a sua salvação, a sua cura estava em Jesus. Você se identifica com alguns desses tijolos? Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Não precisa se levantar agora. E eu quero que você se pergunte: em qual parte desses tijolos você está? Com qual deles você se identificou? Com qual deles você tem sentido que está passando? Qual deles tem sido aquele que você tem sofrido? The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through the tears that made her blind. She felt such pain. Essa música conta essa história, que ela entendeu. A Bíblia diz que ela chegou de mansinho, provavelmente olhando para os lados, com medo de ser expulsa, porque ela não deveria estar na casa de um fariseu. Mas ela não desistiu. Ela não se envergonhou de se derramar aos pés do Senhor. Ela teve coragem de dizer: eu preciso. Ele me salvou. Eu preciso. Se coloque de pé. Você precisa hoje derramar o seu medo, a sua desesperança, a sua agonia, a sua tristeza, aos pés de Jesus. Como eu disse no início, eu falei: Senhor, o que eu vou falar hoje? Eu não tenho nada para falar, Deus. Eu estou realmente... E Deus pergunta: você está disposto a abrir mão hoje de olhar para mim, de tirar o espelho que você colocou na frente da cruz, se sentindo sozinho, olhando só para você e não para mim? Você está disposto a abrir mão desses tijolos, como essa mulher fez, se despindo completamente de qualquer orgulho, de qualquer medo, sabendo que ela poderia ser apedrejada, porque ela era uma pecadora, uma prostituta, que entrava na casa de um homem rico, mas ela não temeu. Você tem coragem de fazer isso hoje? Se você tem essa coragem, se você quer dizer:
Senhor, eu preciso derramar nos teus pés todo o meu medo, toda a minha dor, toda a minha tristeza. Erga a sua mão e um de nós vai orar por você. Um de nós vai orar por você. Erga a sua mão. Senhor, eu quero orar por cada uma das pessoas que estão aqui. Estes tijolos, Senhor, nos impedem de ver a cruz. Nos impedem, Senhor, de andar nos teus propósitos, de ver o destino que tu tens para nós. Estes tijolos, Senhor, nos impedem de amar. Nos impedem, Senhor, de fazer a tua vontade. Quantas vezes, Senhor, temos deixado que a tristeza nos impeça de vivermos na alegria do Senhor? A tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes, Senhor, eu tenho deixado a depressão me ganhar e me escondido da tua presença, Senhor. A culpa, deixado Satanás me dizer: você é um pecador. Para que Deus quer você? O que você tem para oferecer? Quando Deus diz: os teus pecados foram levados na cruz, eu te amei, eu morri por você. Eu morri por você. E se necessário fosse, eu morreria de novo. Essa mulher teve coragem. Tenha a mesma coragem. Levante a sua mão para Deus, não é para mim, não é para os missionários, não é para o pastor. Como um afogado faz pedindo socorro. Levante a sua mão e diz: Senhor, segura a minha mão e socorre-me. Ajuda-me a sair disso. Tenha coragem. Nós vamos orar por você. Ninguém vai olhar. Ninguém está preocupado com você para falar de você ou nisso. Mas Jesus está preocupado de você nessa noite. Filho, olha para mim. Deixa a tristeza de lado. Deixa o desânimo. Deixa eu preencher a tua vida de segurança, de vitória, de paz. Deixa eu preencher a tua vida com o meu amor. Olha para mim, filho. Que o Senhor que você possa permitir que o Senhor entre no seu coração nessa noite. O cure, o restaure. Se você ainda não entregou o seu coração para Ele, se você ainda não disse: Senhor, entra e ceia comigo nessa noite, faça isso nessa noite. Se você tem vivido uma vida de crente, da carochinha, que não conhece, não tem uma relação com Ele, fala para Ele essa noite: entra no meu coração, vive comigo, me ensina a andar em alegria. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas entrar nos nossos corações nessa noite, que Tu possas falar e nos lembrar que Tu és a nossa força e fortaleza, refúgio bem presente na hora da angústia, na hora da agonia, onde eu posso me esconder debaixo das Tuas asas. Senhor, que eu possa me recordar que mesmo que seja um vale de morte, Tu vai estar comigo, Senhor. Que eu possa me recordar, Pai, que na cruz o Senhor disse: perdoados estão os teus pecados. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu os amo, Pai. Senhor, que possamos nos lembrar das palavras de Jesus: me entrega os teus fardos, o meu é suave, é leve, deixa eu carregar os teus. Que possamos quebrar o nosso vaso de alabastro aos teus pés e derramar o nosso perfume, o nosso melhor para Ti. Mesmo que o nosso melhor não seja o melhor para o homem, mas é o melhor para Ti, porque é o Senhor que conhece o coração. É o Senhor que conhece o coração. Então, Senhor, olha para o nosso coração nessa noite
Ensina-nos a ser um coração arrependido, um coração novo. Como disse Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Cria em nós, Senhor, um coração puro e reto, para que eu possa me alegrar em Ti, Senhor. Para que eu possa viver na Sua segurança, para que eu possa viver nos Teus propósitos, nos Teus planos. Em nome de Jesus, Pai. Paizinho, faz isso nessa noite. Eu te agradeço, Pai, por esse tempo, por essas pessoas e por tudo que Tu vais fazer na vida de cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through the tears that made her blind. She felt such pain. Some spoke in anger. Heard folks whisper, there's no place here for your kind. But still she came through the shame that flushed her face, until at last she knelt before His feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the Master from her box of alabaster. I spent my life pouring my life without measure into a little treasure box I thought I had found. Oh, until the day when Jesus came to me and healed my soul with the wonder of His touch. So now I'm giving back to Him all the praise He's worthy of. I've been forgiven, and that's why I love Him so much. The night Jesus found me, no, you did not feel what I felt when He wrapped His loving arms around me. You don't know the cause of your the cost of the oil in my alabaster box. Oh, in my box. The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through the tears that made her blind. She felt such pain. Some spoke in anger. Heard folks whisper, there's no place here for your kind.
still as she came through the shame that flushed her face, until at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard, as she poured her love for the master from her box of alabaster. And I spent my life pouring my life without measure into a little treasure box I thought I had found. Oh, until the day when Jesus came to me.